É isso aí, pessoal. Voltei e agora é aquele momento da revisão de recuperação. Então, você, caro estudante, que não, foi bem, não teve um bom desempenho na avaliação anterior, agora é aquele momento para você recuperar a sua nota. Então, vamos prestar atenção e vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa revisão de recuperação. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui vendo e se contextualizando com o que vai cair na aula 48.1. Então, para nossa revisão geral de recuperação da unidade 3, quais são os assuntos, professora? A gente vai abordar a aula 34.1, que fala sobre a ecologia, nível trófico, tipos de níveis tróficos, aula 35.1, a diferença de nicho ecológico para habitat, que foi bastante falada nessa aula. Vamos falar da aula 37.1, matéria e energia, onde a gente tem, desde a captação da energia luminosa do Sol, através dos seres autotróficos, até chegar indiretamente, podemos dizer assim, a nós. E também a aula 40.1, que está relacionada aos ciclos biogeoquímicos. Então, para a nossa avaliação de recuperação, é importante que você tenha domínio nesses assuntos aí que vão ser os assuntos abordados para a nossa prova. Então vamos lá, pessoal, ecologia, parte 4, revisão de recuperação. Então, nessa aula foi abordado nível trófico e tipos de níveis tróficos. Só que um ponto aqui que vocês vão ter que saber para essa aula, que tipos de níveis tróficos é o conjunto biótico que inclui organismos de hábitos alimentares semelhantes e por onde flui a energia entre os seres. Aqui, pessoal, a gente tem uma pirâmide, Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem uma pirâmide onde a gente tem como base os indivíduos que eu chamo de produtor, que são os produtores. Por que produtores e por que eles são a base da pirâmide, da cadeia alimentar? Porque é através dos produtores que eu tenho o quê? O processo de fotossíntese, que é justamente o que? A captação da energia solar e a transformação da energia solar em energia química, e a produção do seu próprio alimento. Então, o que acontece? Os produtores, eles vão ter uma organela chamada cloroplasto. Nessa organela eu tenho a clorofila, que faz com que a planta as folhas tenham esse pigmento verde, e essa clorofila tem essa capacidade de assimilar a energia solar, a luz solar, juntamente com essa assimilação da energia solar, a planta, o produtor, consegue absorver também o gás carbônico e através da água e sais minerais que estão na terra, isso falando no ambiente terrestre, eu tenho o quê? Eu tenho essa conversão da fotossíntese como produto que a liberação do oxigênio e a formação da molécula da glicose do alimento, tá bom? E posteriormente, como vocês observam aqui nessa pirâmide, eu vou ter o quê? Os consumidores primários, que são os organismos heterotróficos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, e eles dependem, de outros organismos. E nesse caso aqui, o consumidor primário, ele vai consumir o quê? Os produtores, tá bom? E quando a gente leva em consideração nível trófico, eu tô o quê? Eu tô categorizando, pessoal, a posição que cada indivíduo se encontra na pirâmide ou numa cadeia alimentar. Então, nesse caso aqui, o produtor,
ele se encontra no primeiro nível trófico. Já o consumidor primário, ele já vai se encontrar no segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor quaternário, eu posso dizer que ele já se encontra no quarto nível trófico. E aqui, né, a gente tem os decompositores, que são o quê? São fungos e bactérias que têm a capacidade, em qualquer momento, né, ao longo da cadeia alimentar, qualquer momento da cadeia alimentar, tem capacidade de quê? De decompor a matéria orgânica. Então, eu posso dizer que eles fazem a limpeza, né, desses restos mortais, né, desses organismos em decomposição, tá bom? Então, isso aí, pessoal, que vocês vão ter que saber. Vocês têm que saber a diferença do organismo produtor para um organismo consumidor, a diferença de um ser autotrófico para um ser heterotrófico. Nós, seres humanos, nós somos o quê? Heterotróficos. Nós não temos a capacidade de fabricar o nosso próprio alimento. A gente depende de quê? De outros seres para se alimentar. Muito diferente do quê? Dos produtores. Já no ambiente aquático, pessoal, quem vai produzir, né, alimentos, né, digamos assim, para os outros seres já são os quê? Já são os fitoplânctons. Eles são a base da cadeia alimentar no ambiente aquático. Prosseguindo aqui, né, a gente precisa saber também da diferença de habitat para nicho ecológico. Reforçando aqui com vocês, pessoal, o habitat, ele vai ser o quê? O local, que eu falo que é o local específico ou região onde se desenvolve ou vivem seres vivos de forma o quê? Organizada. É no habitat, tá? Que eu tenho o quê? O local específico daquele ser vivo. Então, o habitat é o quê? É o endereço, olha aí, é o endereço do ser vivo. Olha aí, gente, é o endereço. Então, é o local onde aquele indivíduo, ele vive, tá? E eu acho que eu já dei exemplo também na revisão geral, mas reforçando aqui na revisão de recuperação, né, local onde o indivíduo vive. Exemplo aqui, né, até me lembrei agora da questão do pinguim. O pinguim, ele vai viver aonde? Ele vai viver em ambiente frio, né, no extremo frio. E onde é que eu vou encontrar o pinguim? Eu vou encontrar o pinguim na Antártida, né? Então, são exemplos aí de quê? De habitat. Prosseguindo, e o nicho ecológico, professor? O nicho ecológico nada mais é do que a função ou modo de vida que aquele indivíduo ele desempenha em um determinado ambiente. Então, as atividades e o modo de vida de cada espécie em seu habitat possui nome de nicho ecológico. Então, eu posso dizer que eu trabalho, o meu habitat, o meu trabalho, né, é aonde? O meu habitat é na minha casa e o meu trabalho é na mediação. Então, fazendo essa comparação, eu posso dizer que a minha função aqui na mediação é o meu nicho ecológico, é a função, né, que eu desempenho aqui. Aula 37.1, ela falou sobre energia no ambiente, fluxo dessa energia e o ciclo de matéria, tá? Então, vamos relembrar aí essa aula aí, energia no ambiente. Aqui a gente tem o Sol, tá? Mais uma vez o nosso protagonista, tá? De todos esses elementos aí ecológicos, a gente tem o Sol. Então, a captação dessa energia luminosa através dos seres produtores, que são os vegetais, que vão estar realizando, pessoal, o processo da fotossíntese. E, nesse caso, né, quando eles realizam a fotossíntese, eu tenho o quê? A produção de alimento, né, a glicose, mais o oxigênio. Imprescindível para quem? Para nós, consumidores, tá? Por quê? Porque o oxigênio, ele serve tanto para minha
respiração celular, tá? E também o alimento, né, desse ser que eu estou consumindo vai servir para me dar energia, me dar gás, para que eu consiga o quê? Estimular o meu metabolismo. Então essa função, né, da gente correr, andar, é graças ao quê? Aos alimentos. E quando a gente faz o processo da respiração, pessoal, o que acontece? Respiramos o oxigênio, inalando, né? A gente inala o oxigênio e a gente expira, põe para fora o quê? O gás carbônico. E esse gás carbônico, água aqui, ela é importante para onde? Para os produtores, para que a gente tenha, pessoal, o quê? Para que a gente tenha, né, o processo da fotossíntese. E mais adiante a gente tem o quê? Os seres decompositores, que através, né, da morte dos indivíduos, eles vão conseguir o quê, gente? Fazer a reciclagem, né, de matéria orgânica. Nesse caso aqui, pessoal, reciclagem do nitrogênio. Por isso a importância da gente saber o ciclo do nitrogênio e entender as suas fases, tá? E o fluxo de energia, né? A gente já falou dele na aula de ecologia, mas é interessante a gente reforçar aqui para vocês, onde a gente tem aqui a energia solar, né? Os seres produtores, que são os seres autotróficos ou autótrofos, que compõem o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, tá? A posição, né, da cadeia alimentar tem como função, né, absorver essa energia luminosa e posteriormente, né, os consumidores primários vão ganhar, né, vão comer esse produtor e vão estar o quê? Indiretamente consumindo essa energia. Mas conforme a gente tem, né, o nível trófico, conforme esse nível trófico ele vai avançando, o que você observa aqui? A gente observa essa perca de calor, como eu falei para vocês. Então, o nosso corpo ele precisa da energia para ele manter o nosso metabolismo, mas ao mesmo tempo que ele mantém parte dessa energia, acaba sendo o quê? Dissipada em forma de calor, tá bom? Então, ela não vai chegar, essa energia solar, ela não chega, né, integralmente, por exemplo, para o quarto nível trófico, que seria já o consumidor terciário aqui. Já não vai chegar, né, integralmente, porque ao longo dessa cadeia alimentar eu tenho essa perca de calor. E mais uma vez aqui eu tenho os decompositores ou consumidores de detritos, né, que eles também fazem parte, né, desse fluxo de energia, mas eles vão estar em qualquer fase dela. Mais uma vez aqui mostrando aqui para vocês, tá? Essa questão da energia solar, o sol protagonista que vocês estão vendo aqui, produtores que precisam da energia solar para produzir, né, para fazer a fotossíntese. Nós, consumidores, necessitamos do quê? Dos produtores para que a gente possa ingerir o quê? Os nossos alimentos. Aqui a gente tem dentro, né, desse quadro aqui os decompositores, que são fungos e bactérias, que vão estar em qualquer lado aí da cadeia, né? Basta uma única folha dessa cair, que eu tenho a decomposição dela. Basta um fio de cabelo cair de uma pessoa, que eu vou ter o decompositor ali, né, para fazer o processo da decomposição, embora demore um pouquinho mais, né, mas só demonstrando aqui. E eu tenho também, pessoal, os fatores abióticos aqui, né, que é a matéria mineral, que é importante para os produtores, tá, que nesse caso é a água e os sais minerais, que vão ser encontrados aonde? No solo. E graças aos decompositores, eu tenho essa ciclagem dessa matéria mineral, que vai fazer com que esse solo aqui, pessoal, ele seja o quê? Rico em
nutrientes, tá? E graças ao processo, né, de decomposição dos decompositores. E prosseguindo agora, né, o nosso último momento é a aula sobre ciclos biogeoquímicos, onde você vai ter que saber a função do ciclo da água, ciclo do carbono, como que ele funciona. Você vai ter que saber sobre o ciclo do oxigênio e também o ciclo do nitrogênio. Então vamos lá, gente, abrindo aqui esse nosso slide, a gente tem a água, tá? Que eu tenho essa palavrinha-chave aqui, a evapotranspiração, né? Tá regulando esse ciclo da água, ele regula, pessoal, o regime de chuvas, tá? A gente vai ter o ciclo do carbono, que está relacionado à fotossíntese, né? Quando a planta ela absorve o carbono para a realização da fotossíntese, está relacionado ao processo de decomposição, respiração, né? Porque nós, né, inspiramos o gás oxigênio, mas no processo da respiração celular, a gente joga para fora o quê? O gás carbônico e também a combustão. Já o oxigênio, né, a gente tem um processo também da fotossíntese, onde a gente encontra ele quando as plantas, né, elas realizam a fotossíntese e elas eliminam o quê? O gás oxigênio. Eu tenho a importância dele para a respiração, para a nossa respiração celular, que eu necessito do oxigênio para eu ter energia nas minhas células, e ele também faz parte da camada de ozônio. E aqui eu tenho um ciclo do nitrogênio, onde eu tenho essas 4 subdivisões: fixação do nitrogênio, amonificação, nitrificação e desnitrificação, quando ele volta ao estágio, né, inicial, ao estágio de nitrogênio atmosférico. Ciclo da água, né, é o que? Transformação e circulação da água. A gente tem esse nome, né, que se desenvolve através dos processos de evaporação, é a água que é evaporada de rios, lagos, oceanos, processo de condensação, formação de nuvens, precipitação, chuvas, regimes, né, de chuvas, infiltração, quando essa água ela cai no solo, e o processo, né, da transpiração que acontece em folhas, em plantas. E aqui, gente, o ciclo do carbono, mais uma vez, né, importante aqui para a fotossíntese, que vocês conseguem aqui assimilar a luz do sol, importante para a fotossíntese através do ciclo do carbono, né, a gente tem a formação, né, dos compostos, né, relacionados a carbono, os carboidratos, tá? Então, o carbono orgânico, tão importante, né, o que faz com que a gente tenha energia, né, tudo isso, né, relacionado ao ciclo do carbono, a respiração dos animais, a gente elimina carbono na nossa respiração, plantas também faz o processo de respiração, também vai estar eliminando o carbono. E já o ciclo do oxigênio, que é o oxigênio, ele é indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos utilizam o quê? Na respiração, tá? E também o processo da fotossíntese, né? A gente tem o oxigênio sendo o quê? Eliminado, né, no processo da fotossíntese, que é o que acontece aqui nos fitoplânctons. Olha aqui, gente. Os fitoplânctons, eles fazem a captação dessa energia luminosa, né? Além de fazer a captação da energia luminosa do Sol, eles mandam para a atmosfera o gás oxigênio, indispensável por quê? Para onde? Para a nossa respiração. E por último aqui a gente tem o quê? O ciclo do nitrogênio, onde vocês vão ter que saber essas fases aqui do nitrogênio, que é a fixação do nitrogênio, que é justamente através das bactérias fixadoras, que elas têm essa capacidade de degradar o nitrogênio atmosférico, transformando em quê? Em amônia, o processo de amonização. Aí a gente tem a nitrificação, que é as bactérias nitrificantes, que vão transformar a amônia em nitrito, e
Depois, o nitrato, importante para a assimilação das raízes de plantas, né, leguminosas. E um outro processo que acontece é com as bactérias desnitrificantes, que vão o quê? Fazer o processo de mandar, né, essa degradação dos compostos nitrogenados que estão no solo e vão liberar esse nitrogênio para a atmosfera em forma de gás, e aí a gente tem um ciclo se repetindo mais uma vez. E aqui uma questão para a gente finalizar, né? O carbono é um elemento amplamente encontrado na hidrosfera e na atmosfera sob a forma de gás carbônico, CO2. Esse gás é utilizado pelas plantas no processo de quê, gente? No processo de fotossíntese. E depois é devolvido para o meio através do processo de... que é, gente? Como é que ele é devolvido para o meio? A gente elimina o quê? O gás carbônico através da respiração, decomposição ou via na cadeia alimentar. Marca a alternativa que completa corretamente os espaços acima. Então, a alternativa correta é a alternativa D, fotossíntese e respiração. É isso aí, pessoal. Finalizamos, né, a nossa aula de recuperação. Eu espero que você consiga recuperar a sua nota, tá bom? Faça, para isso é imprescindível que você leia a avaliação, tenha calma e boa sorte, né, pessoal? Até mais!